Como eu investiria os meus primeiros R$ 1.000? Se você acha que só é possível começar a investir tendo muito dinheiro, você está completamente enganado e eu vou te mostrar isso agora. Se você está começando a investir agora, a primeira coisa que você precisa pensar, antes de tudo, é na sua reserva de emergência. A reserva de emergência é o valor que você deixa separado com o período do seu custo de vida, que geralmente varia entre 6 meses a 12 meses. Se você costuma gastar R$ 2.000 por mês do seu custo de vida, a sua reserva de emergência vai ser entre 6 vezes isso, 6 meses, no caso R$ 2.000, ou em 12 meses, no caso R$ 24.000. Ela serve para justamente caso você tenha algum imprevisto, alguma emergência, para você não ter que tirar dinheiro dos seus investimentos. Então vamos supor que você tem um valor na sua reserva de emergência guardado, de repente o seu carro quebrou, ou você ficou desempregado, ou qualquer outra coisa, você vai usar esse dinheiro para esses imprevistos. E por que esse dinheiro tem que ser separado dos seus investimentos? Se você tivesse um imprevisto e todo o seu dinheiro tivesse nas ações, por exemplo, ou em fundos imobiliários, e essas ações ou esses fundos estivessem em momento de queda, você precisaria tirar esse dinheiro mesmo durante esse período de queda, esse período de baixa, e você sairia no prejuízo, sairia perdendo. Além disso, a reserva de emergência é um dinheiro que ele precisa ser sacado na hora, porque geralmente é um imprevisto ou uma emergência que está acontecendo naquele momento que você não tem tempo para esperar 1, 2 dias úteis para o dinheiro cair na sua conta. Então é importante também que a sua reserva de emergência esteja em um lugar em que você consiga sacar rapidamente esse dinheiro, transferir rapidamente para sua conta, para que você consiga resolver esse imprevisto o quanto antes. Então por isso que você não pode deixar a sua reserva junto com os seus investimentos. Tá, mas o que fazer se você demora muito para juntar essa reserva de emergência? Ou se você ainda nem tem nenhum dinheiro guardado, como que eu vou fazer? Eu vou ter que esperar todo esse tempo? Uma opção que você tem é começar a investir e junto com isso começar a montar a sua reserva de emergência. Então se você guarda, por exemplo, R$ 200 por mês, você pode enviar R$ 100 para os seus investimentos e R$ 100 para sua reserva de emergência. Assim você não precisa esperar a sua reserva estar completamente pronta para você poder começar a investir o seu dinheiro. Mas beleza, você já tem a sua reserva de emergência ou você já está montando ela, como que você começa a investir com R$ 1.000? A ideia do investimento com R$ 1.000, ele precisa ser um investimento simples, porém diversificado. Diversificado significa que você não vai deixar todo o seu investimento em um lugar só. Por exemplo, você não vai colocar todo ele numa renda fixa, mas também não vai colocar todo ele nas ações ou nos fundos imobiliários. A gente vai dividir esses R$ 1.000 um pouco em cada lugar. Nesse primeiro momento, nós estamos buscando um pouco mais de segurança, porque são os seus primeiros investimentos, é o seu primeiro R$ 1.000 que você vai investir. Então o que a gente vai fazer vai ser manter parte desse dinheiro no lugar mais seguro, uma maior parte, no caso, um pouco em renda fixa, e o restante a gente vai diversificar entre fundos imobiliários e ações. Bom, no primeiro momento a gente vai manter 40% do nosso dinheiro em renda fixa, ou seja, dos R$ 1.000, R$ 400 a gente vai manter em renda fixa, ou num banco digital, ou no Tesouro Selic. Aí você pode escolher qual é a sua melhor preferência. Praticamente não vai ter muita mudança de rendimento dos dois, pois geralmente os dois acompanham a taxa Selic. Os dois geralmente estão vinculados ao CDI, mas é importante que seja algum que renda pelo menos 100% do CDI. E por quê? Porque justamente esse investimento em renda fixa precisa ser o investimento mais seguro da sua carteira de investimentos. Então não faz sentido você montar essa parte mais segura em renda variável. Por isso que a gente vai colocar em renda fixa. Inclusive tem um vídeo aqui no canal em que eu te ensino a investir no Tesouro Selic na prática, mostrando passo a passo na minha tela. Vou deixar ele aqui no card, mas não vai para esse vídeo agora. Termina de assistir esse aqui para você não sair fazendo nada errado. Depois que você terminar isso, você corre para assistir o outro vídeo, beleza? Em segundo lugar, eu investiria uma outra parte desse dinheiro em ações de boas empresas que pagassem dividendos. Então, por exemplo, se você pagou R$ 50 em uma ação, ela vai render ali para você, algumas ações, ela vai te enviar um dividendo daquele valor, uma parte daquele valor, como se fosse o seu rendimento ali na renda fixa mesmo. Normalmente as ações pagam esses dividendos a cada 6 meses ou a cada 12 meses. Então não é como fundos imobiliários, por exemplo, que ele vai te pagar todo mês um rendimento. Aqui tem um prazo maior, mas a nossa ideia em ter ações na carteira é lucrar com a valorização dela durante o tempo. Não adianta você colocar dinheiro em ações pensando que daqui a 15, 20 dias, um mês você já vai tirar, porque ações já é um jogo de longo prazo. As ações normalmente elas variam muito, acabam tendo vários momentos de queda, porém no longo prazo, quando você tem ações de boas empresas, você acaba saindo ganhando, acaba saindo no lucro. Eu colocaria 30% desse dinheiro em ações. Então no caso, seriam R$ 300 disponibilizados para comprar ações de boas empresas. E por último, eu colocaria os
outros 30% em fundos imobiliários. Quando você compra um fundo imobiliário, é como se você comprasse um pedacinho de um imóvel, de um shopping, de um apartamento e você recebesse um aluguel proporcional ao valor que você pagou na cota, proporcional ao pedacinho que você tem do apartamento. Então, só para você entender, ao invés de, por exemplo, você construir uma casa e colocar essa casa para alugar, tem um grupo de pessoas que eles compram galpões, que eles constroem shoppings, coisas desse tipo, e eles resolvem vender pedacinhos desses imóveis para que você também receba uma parte em aluguel. Então, a cada fundo imobiliário que você tem, você recebe um valor mensal proporcional ao valor que você tem, a quantidade de cotas que você tem investido. Eu analisaria duas coisas nesses fundos que eu fosse escolher. Qual que é o DI dele, qual que é o dividend yield dele, que é o valor que ele está pagando nos últimos meses, para a gente ter uma ideia. Normalmente, nessa época de renda fixa, os fundos eles estão um pouco mais baratos, mas o rendimento geralmente se mantém entre 12%, 13%, algo nesse tipo. E, além disso, eu olharia também o P sobre VP dele. O P sobre VP é quando você olha se o fundo ele está barato comparado ao valor de mercado dele. Então, vamos supor que um fundo tem um P sobre VP de 0,95. E significa que ele está um pouco mais barato do que é o valor normal dele, do que o valor de mercado dele, que seria se ele estivesse no 1 fechado. Agora, se um fundo, por exemplo, está com P sobre VP de 1,10, significa que esse fundo está sendo negociado um pouco mais caro do que o valor dele. Hoje, com essa alta da renda fixa, nós temos vários fundos sendo negociados abaixo do valor patrimonial deles, abaixo do que eles valem realmente. Então, de uma forma geral, a nossa carteira ficaria entre 40% em renda fixa, 30% em ações e mais 30% em fundos imobiliários. E conforme fosse aumentando o valor investido, a gente continuaria mantendo essa porcentagem média, podendo se arriscar um pouco mais na renda variável, ou seja, poderia aumentar um pouquinho a porcentagem tanto nos fundos imobiliários quanto nas ações. Porém, é importante a gente sempre ter uma base forte, ter uma renda fixa forte, para caso aconteça algum imprevisto, e normalmente esse dinheiro não vai cair, esse dinheiro não vai diminuir, ao contrário do que pode acontecer numa ação ou num fundo imobiliário, em que ele pode se desvalorizar durante um tempo. É importante lembrar que quando você investe o seu dinheiro, esse não é um jogo em que você coloca o seu dinheiro e daqui a 30, 15 dias você já resgata com juros. É um jogo do longo prazo, que você precisa ter paciência e principalmente consistência nos seus investimentos. Não vai adiantar muita coisa você colocar esses R$1.000 e nunca mais investir, nunca mais olhar os seus rendimentos, nem os seus investimentos. O ideal é que todo rendimento que você pegar através da sua carteira, você faça novos investimentos em outras ações, outros fundos e na renda fixa também, para que você consiga gerar um efeito bola de neve. Daqui a um tempo você vai ver que o seu dinheiro vai estar gerando uma renda em que você pode pegar esse valor e já comprar novos fundos imobiliários, já comprar novas ações e já investir melhor em renda fixa. Além de manter a constância, a consistência nos seus investimentos, é importante que você também foque em ganhar mais dinheiro para que você possa potencializar os seus investimentos, para que você possa investir mais. Quanto mais você investir, maior vai ser o retorno no longo prazo. E se você já começou a investir, você já começou a montar a sua reserva de emergência, deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber isso sobre você. Espero que esse vídeo tenha te ajudado muito. Não deixe de curtir e se inscrever se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, beleza? Mas tamo junto e até o próximo vídeo.